Na última aula, eu disse que eu ia ensinar a avaliar modelos de classificação. Então é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai avaliar modelos de classificação e vai dar dicas de como que a gente faz para selecionar um modelo de classificação em detrimento do outro. A gente ainda não sabe diversos algoritmos para isso, para induzir modelos de classificação, mas a gente vai aprender aos poucos, então é bom a gente já saber como é que a gente faz para ver se eles estão bons o suficientes e, consequentemente, selecionar um ou outro. Para isso, eu vou falar de alguns conceitos que estão relacionados a essa coisa da avaliação. Vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, já apareceu uma palavrinha aqui. No slide anterior eu disse que eu ia falar de avaliação de modelos preditivos. Essa palavra não tinha aparecido antes. Lembrando que isso aqui é um curso, não é uma aula separada, né? Então, vocês que estão acompanhando o curso na ordem já viram o que é um modelo preditivo sem eu ter usado esse nome. Então, aquela coisa que eu falei de construir ou de estimar uma função que vai me dar algum valor depois. Se esse valor for discreto, é uma classificação, a gente já falou sobre algoritmos de classificação. Isso é um modelo preditivo, essa função preditora, ou como se usa lá no livro da Cat, que é o livro que a gente está usando como livro-texto desse curso, é um estimador. Tudo bem? Então é isso. Quando eu falar de modelo preditivo, eu estou falando desse estimador. Uma coisa que é importante, não só para modelo preditivo, isso vai valer também para modelos descritivos, a gente vai falar isso mais para frente, mas existe uma coisa chamada There is no free lunch. Existe um teorema para discutir sobre isso, vou deixar no material complementar que vai ter na descrição do vídeo e vai ter lá no Google Classroom para quem está fazendo isso formalmente, esse curso formalmente. Mas basicamente, isso aqui está dizendo o seguinte: se você ganha em alguma coisa, você perde em outra quando você está comparando, por exemplo, dois modelos preditivos, tá? Então, quando um tem um ganho aqui, o outro perde lá. O que é esse ganha, o que é esse perde, a gente ainda não sabe direito, mas o que a gente vai ver na aula de hoje fala sobre isso. Mas primeiro vamos começar do começo, né? Existem diversas maneiras da gente avaliar esses modelos preditivos. Essas maneiras podem ser objetivas ou subjetivas. Objetiva é que vai ter que te dar um numerinho ali, né? Você vai ter um número no final que você consegue olhar para aquele número e ter uma noção de quão bem foi aquilo. E subjetiva não tem bem um número, a gente pode até comparar uma coisa com a outra, mas só que você não pode falar um cara é duas vezes melhor do que o outro aqui. A avaliação objetiva pode ser feita com várias e várias funções, nós vamos discutir algumas delas aqui nessa aula. A principal, que está em rosa aqui, é a acurácia. Eu vou mostrar o que é a acurácia, por isso até que ela está aqui em destaque logo de início, e provavelmente é a medida que vocês mais vão usar no dia a dia de vocês. É a melhor? Não necessariamente, e isso tem a ver com a aula de hoje, discutir por que não necessariamente, tá? Então, existe aí erro, existe a medida F, área sobre a curva, essas são coisas que eu vou falar hoje, tá? Essa área sobre a curva, ROC especificamente eu vou falar hoje, mas também tem custo de tempo e espaço. Então, por exemplo, você executou um algoritmo lá e ele demorou 3 horas para treinar. O que é treinar, hein? Treinar é induzir aquela função, estimar os valores daquela função, que é aquele estimador. Tá? E o outro demorou 2 horas. Então, pelo menos para o tempo de treinamento aí, né? O meu primeiro modelo estava melhor. Beleza? O primeiro algoritmo funciona melhor que o segundo. Existem algumas coisas que são subjetivas. Então, interpretabilidade é algo que está bastante em alta hoje em dia, que você precisa saber o porquê que aquele seu modelo tomou aquela decisão. Então, se eu falo, olha, dado esse exemplo aqui, eu vou ceder o empréstimo bancário ou não, né, dado esse cliente, eu vou ceder o empréstimo bancário ou não, principalmente pelo não, é bom eu falar por que eu decidi que é não, certo? Também tem a facilidade de uso, porque apesar da gente ser computeiro aqui, né, não sei se todo mundo que está assistindo é da computação e áreas correlatas, muita gente que vai usar esses modelos de aprendizado de máquina, né, não são. Então tem que ter uma certa facilidade de uso e tal. Essas medidas que eu falei, interpretabilidade e facilidade, elas são mais subjetivas, certo? Então, sei lá, por exemplo, a facilidade de uso, tem gente que achou mais fácil A do que B, tem gente que achou mais fácil B do que A, e assim por diante. Tá? É um pouquinho mais difícil de medir. Nós vamos focar nessa aula, nas medidas objetivas. E a primeira, como eu falei, é a acurácia. A acurácia de uma determinada função ou de um modelo é 1 menos o erro daquele modelo. Não sabemos o que é o erro, né? Então vamos falar o que é o erro.
O erro é essa coisa aqui. Vamos com calma. Isso aqui é um somatório, tá? Eu estou basicamente dizendo que para todos os exemplos, então eu tenho N exemplos aqui no meu conjunto de dados que eu estou avaliando. Para todos os meus exemplos, eu somo um determinado valor. Esse valor é essa função i, que ela é dada de acordo com o rótulo verdadeiro, então o rótulo esperado, ser diferente ou não do rótulo fornecido pelo meu modelo, que é isso aqui. Então esse é o meu exemplo, meu iésimo exemplo x, i. Eu passo ele no meu modelo, ele vai me dar uma resposta. Então ele vai me falar uma classe, por exemplo, não ceder o crédito bancário. E aí eu verifico se ele é igual ou se ele é diferente ao rótulo esperado. Nesse caso aqui, o rótulo esperado, se for sim, então eu cometi um erro. Mas eu ainda não falei que essa funçãozinha aí é isso aqui, tá? Se essa diferença for verdadeira, então quer dizer, esse rótulo obtido não é igual ao rótulo esperado, então eu somo 1, senão eu não somo nada. Então basicamente o erro é o número de vezes que eu errei um rótulo dividido pelo número de exemplos. Então é a média de erros num conjunto de dados. Então vou traduzir a acurácia aí para o português. A acurácia é a proporção entre exemplos que o seu modelo classificou corretamente e o total de exemplos classificados. Ou seja, é o número de acertos que o seu modelo fez dividido pelo total de exemplos que você estava avaliando. Tranquilo, certo? Bastante intuitivo isso. Agora, começa a ter alguns problemas aí. O primeiro deles vem de uma pergunta. O que a acurácia não está nos dizendo? Uma coisa que é bastante clara nesse sentido é que a acurácia não está dizendo o quanto eu estou errando em cada uma das classes. Numa classificação binária, que é o caso do ceder ou não ceder empréstimo, ok, certo? Dá para a gente saber isso. Agora, quando eu tenho um cenário multiclasses, e eu sei que eu acertei, por exemplo, 90% dos meus exemplos. Mas onde estão esses 10%? Inclusive, na binária dá pra gente saber isso fácil, mas não diretamente da acurácia, certo? A gente teria que fazer alguma coisinha mais para enxergar. No multiclasse começa a complicar um pouquinho mais, só que tem uma maneira muito fácil de ver isso, que é a matriz de confusão. Essa matriz de confusão é uma representação do erro por cada uma das classes. Então, geralmente, ela é representada assim. A classe verdadeira está aqui nas linhas e a classe predita nas colunas. Tá? Essa é a representação mais comum, mas eu já vi o contrário. A predita está aqui e a verdadeira aqui. Se não tiver escrito, vocês podem assumir que a classe verdadeira está na linha e a classe predita na coluna. Mas o que isso significa? Esse é um exemplo de um problema em que eu tenho três classes. Classe 1, classe 2 e classe 3. Aqui, nessa linha, se eu somar tudo, eu tenho o número de exemplos que era para ser da classe 1. Então, 11 mais 1 mais 3 dá 15. Desses 15 exemplos da classe 1, o meu modelo preditivo de classificação, ele falou para mim que 11 desses 15 exemplos, né, eu acertei. São da classe 1 e eu disse que são da classe 1. Um desses 15 exemplos, eu estou dizendo que é da classe 2. Então, o meu modelo errou aqui. Outro exemplo, outros 3 exemplos, na verdade, eu estou dizendo que são da classe 3. Então, são mais 3 errinhos aqui. O mesmo vale aqui para a classe 2 e vale para a classe 3, né? Então, esse 1 aqui significa que o meu modelo preditivo, um exemplo que era para eu rotular como classe 3, eu estou rotulando como classe 2. Como é que eu tiro a acurácia daqui? Eu posso simplesmente somar os valores aqui da diagonal principal, 11 mais 4 mais 6, 21, e dividir pelo número total de exemplos, porque esses daqui são os erros, certo? E o complemento disso é o erro. Eu também posso fazer o erro, somar todos os valores que não estão na diagonal principal e dividir pelo número total de exemplos. Faz a continha aí em casa. Um exemplo mais palpável aqui, classificação de gênero musical, só para não ficar em classes 1, 2 e 3, para a gente enxergar também por que é interessante a gente olhar para a matriz de confusão às vezes. Então, vamos tomar um exemplo aqui. Essa linha aqui representa para mim os erros cometidos na classe rock. Né? Então, todos esses exemplos aqui, eles são relacionados ao que eu deveria rotular como rock. Com um parênteses aqui. Enquanto no slide anterior
eu tinha os números absolutos, geralmente a gente não vai ver esse tipo de representação, tá? Esse tipo de representação é mais comum. Isso aqui é a porcentagem do número de exemplos para a classe rock, tá? Então, se vocês somarem essa linha aqui, é para dar 1. Não vai dar 1, porque tem alguns errinhos de arredondamento, né? Esse 0 não é 0, pode ser 0.00 alguma coisa. Então, sei lá, vai dar 99% aqui nessa soma. Mas, se o número tivesse completinho, ia dar 1. Tudo bem, vamos olhar para os erros aqui da classe rock, tá? Ele acertou só 33% dos meus exemplos da classe rock. Eu tenho um erro aqui, ó, relativamente alto na classe disco. Tem um erro também relativamente alto na classe blues. Mas espera lá, será que se eu errar uma música que era para ser do gênero rotulada como gênero rock, eu disser que ela é blues ou que ela é metal, será que foi um erro muito grosseiro? Não, metal é um tipo de rock, certo? Blues está bem próximo de rock, a gente tem os instrumentos muito parecidos, guitarra, baixo, bateria, assim por diante. Agora, se eu falar que uma música de rock é disco, provavelmente eu vou estar atingindo o público errado, certo? Alguém que está querendo ouvir rock, eu vou lá e ofereço uma música eletrônica, né, disco, da década de 70 ali. Não vai funcionar, certo? Então, uma matriz de confusão me ajuda a ver onde estão esses erros. E esses erros têm importâncias diferentes, legal? Agora vamos falar de um cenário específico que é para classificação binária. Depois a gente vai expandir isso aqui de volta para classificação multiclasse, desculpa. Mas tem coisas que são muito mais fáceis de enxergar em classes binárias e classificação binária não é um problema incomum, beleza? Então vamos caprichar nisso aqui. A gente vai falar bastante aqui sobre verdadeiros positivos e falsos positivos, VP e FP, verdadeiros e falsos negativos, então VN e FN. O que são essas coisas, né? Então, de novo, aqui eu tenho a classe verdadeira pela classe predita. Se o meu rótulo era para ser positivo e eu disse que ele é positivo, então, verdadeiro positivo. Ah, o que significa ser positivo? Bom, a gente precisa definir o que é a classe ali, certo? Então, no exemplo do empréstimo bancário, que eu sempre uso, ceder o empréstimo é positivo, é classe positiva, certo? Então, eu disse que eu ia ceder, que eu deveria ceder, e realmente eu deveria ceder. Outro exemplo de classes positivas, né, diagnóstico. Eu sempre uso diagnóstico aqui nos meus exemplos. Tem a doença ou não tem a doença. Beleza? Então, não tem a doença é negativo e tem a doença é positivo. Que é estranho, né? Mas geralmente é assim que a gente olha, tá? A classe é positiva para o diagnóstico, não é positiva para o paciente. Então, quando a gente deveria classificar um exemplo como positivo e a gente classificou como negativo, a gente tem um falso negativo. E o contrário vale para outra classe. Quando eu deveria classificar como negativo, só que eu falei que é positivo, eu tenho um falso positivo. E quando eu deveria classificar como negativo e classifiquei como negativo, verdadeiro negativo. Que chatice, né? Um monte de nominho, mas é fácil de entender. Agora, vamos olhar para essa matriz de confusão e pensar no seguinte. Pensa o caso da doença, certo? Se era para eu colocar a classe como positiva, significa que essa pessoa tem a determinada doença que eu estou olhando. Só que o meu modelo disse que a pessoa não tem. O que aconteceu? Eu peguei e mandei essa pessoa para casa. Falei, você está saudável. Isso foi um falso negativo. Guarda essa informação. Agora, o contrário. Se a pessoa não tem a doença, mas pelo exame ali, o meu modelo preditivo fala, olha, você está doente. O que vai acontecer? Bom, eu vou fazer um outro exame mais caro, invasivo, alguma coisa assim. Talvez eu dê algum remédio para a pessoa, mas ela não vai morrer, certo? Ela não vai piorar a doença dela nem nada. Isso foi um falso positivo. Ela não tem a doença, mas eu falei que ela tem. Pensa aí, qual que é pior? Os dois erros têm a mesma relevância? Não tem, tá? Então, quando a gente olha para um problema, a gente não necessariamente pode ficar olhando só para o número final. A gente tem que olhar para a importância dos erros. Nesse caso, o falso negativo é gravíssimo. Então, se eu tiver dois modelos que ele tem a mesma acurácia estimada, só que um deles está me dando vários falsos negativos e o outro está me dando vários falsos positivos, vários, ou sei lá, a mesma quantidade, né? Um só dá falso negativo, o outro só dá falso positivo. Eu vou escolher o que dá falso positivo, não o que dá falso negativo. Faz sentido? Continuando aqui só para dar nome aos bois, né? Vocês vão ver na literatura, vocês vão ver em coisas que vocês estiverem lendo, às vezes, como erro tipo 1 e erro tipo 2. O erro tipo 1
é o falso positivo, o erro tipo 2 é o falso negativo. No contexto de classes binárias, eu posso normalmente continuar falando sobre erro e acurácia. Então, o erro, lembra, é a quantidade de exemplos que eu errei, então são os falsos positivos mais falsos negativos, dividido pelo número total de exemplos. A acurácia são os verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos, dividido pelo número total de exemplos. Beleza? Número total de exemplos é a soma de todo mundo que está lá na matriz de confusão. Verdadeiros, negativos, positivos e verdadeiros e falsos, positivos e negativos. Difícil. A gente também pode falar sobre taxa de falso negativo, que é esse TFN, ou taxa de falso positivo. A taxa de falso negativo é a proporção de exemplos positivos classificados incorretamente. Exemplo positivo classificado incorretamente são falsos negativos. Então tá aqui. É o erro da classe positiva, é dado por isso, é o TFN. O erro da classe negativa, que é a proporção de exemplos negativos que foram classificados como positivos, falsos positivos, tá aqui, certo? Então vamos interpretar isso aqui, tá? Falso positivo. Todo mundo que eu deveria ter falado que é negativo e não era. Ou seja, aqui tem exemplos cujo rótulo real é negativo. Aqui embaixo, verdadeiro negativo, o rótulo real é negativo. E aqui o rótulo real é negativo. Então é o número total de negativos que eu errei, desculpa, é o número de negativos que eu errei dividido pelo número total de negativos que eu estou avaliando. E aqui você inverte, fala positivo e vale aqui para o erro da classe positiva. Essas duas medidas aparecem muito, elas são muito comuns e elas são bem interessantes de se olhar. Precisão e revocação. Vocês vão ver também revocação como sensitividade, taxa de verdadeiro positivo, recall, quando está em inglês. A precisão, então, lá do meu modelo preditivo F é o número de verdadeiros positivos dividido pelos verdadeiros positivos, falsos positivos. Ou seja, em português, de todo mundo que eu disse que é positivo, quantos realmente são? Por quê? Isso aqui são os que eu disse que é positivo e acertei, e aqui são todos os que eu disse que são positivos. Então aqui eu estou olhando para o rótulo predito, beleza? Já a revocação é o seguinte, de todos que eu deveria ter falado que eram positivos, quantos realmente eu disse, né? Por isso que às vezes você fala que isso aqui é recuperação, né? Quantos verdadeiros, quantos positivos eu consegui recuperar? Ou seja, vamos lá, vou interpretar aqui. Verdadeiro positivo, aqueles positivos que eu disse que são positivos, certo? Então eu dei a classe para o meu usuário falando, ó, dá uma olhada nesse cara porque essa classe aqui é positiva. Doença, dá uma olhada que esse cara tá com a doença, beleza? E eu normalizo isso por quem? Por todo mundo que era positivo. Então se eu tenho uma revocação baixa, significa que eu estou mandando, estou tendo muito falso negativo, eu estou mandando então muita gente para casa, certo? Se eu tenho uma precisão baixa, significa que eu estou falando que todo mundo é positivo, estou falando que um monte de gente é positiva, mas na verdade vários deles eram para ser negativo. Então o falso positivo aqui cresce. Então quando a gente olha para a matriz de confusão, a gente consegue ter essas medidas, uma pela linha. Então quando eu olho para quem deveria ser verdadeiro e quando eu olho para quem eu disse que é verdadeiro. Uma outra medida que está aí só para eu chamar uma nova coisa é a especificidade. Também tem gente que olha para isso, é o complemento da taxa de falsos positivos. É o número de verdadeiros negativos dividido por todo mundo que eu disse que é negativo, mais aqueles que eu disse que são positivos, mas deveriam ser negativos. Então, essa coisa que está aqui embaixo é o número total de exemplos que deveriam ser rotulados como negativo. Uma coisa que é importante é que essas medidas de avaliação elas não funcionam necessariamente sozinhas, tá? Então, às vezes é interessante você olhar para mais de uma. Eu vou deixar mais material complementar aqui embaixo, que é um artigo que eu sou coautor, mas ele é muito mais de uma colega minha lá da University of Sheffield, no Reino Unido, a Carol Escarton, que a gente discute a importância de se avaliar direito o modelo preditivo em um cenário bastante específico, lê lá que você vai saber qual é. Mas se a gente não souber avaliar direitinho aquilo lá, a gente vai cometer alguns erros, vai dizer que um modelo é melhor do que o outro. E aí não é legal. Nesses casos, é muito comum também as pessoas considerarem isso e fazerem uma medida que junta um pouco as coisas. A mais comum nesse caso é a F1 Score. A F1 ou F1 é uma média harmônica entre precisão e revocação.
Quem usa isso está pensando o seguinte: olha, eu tenho que ter uma revocação alta, eu tenho que ter uma precisão alta. Então, se uma cair, eu quero que uma medida minha caia. Se a outra cair, eu quero que ela caia muito. E aí eu faço esse jogo, certo? Então a F1 é isso. Essa média harmônica que está aí. É duas vezes a precisão vezes revocação dividido por precisão mais revocação. Se alguém cair, se alguém for baixo, por exemplo, se a precisão for baixa, essa medida vai cair relativamente bem, certo? A mesma coisa vale para a revocação. A F1, na verdade, é uma generalização da F-beta, que é isso aqui, que eu posso aumentar, né? Eu posso trocar esse 1, eu posso colocar para meio, eu posso colocar para 2, depende se eu estou dando mais peso para precisão ou para revocação. Se eu aumentar o beta, então eu estou aumentando a contribuição da precisão, certo? Eu estou falando, a precisão no meu caso é muito importante. Então eu coloco beta igual a 2, por exemplo. Ah não, mas a revocação no meu caso é muito importante. Aí eu boto beta igual a meio e coisas do tipo. Tudo bem? Então quer dizer, existe uma medida de avaliação, mistura precisão e revocação ali, e ainda assim eu preciso pensar melhor qual que é a importância de cada uma delas. Tudo bem? Varia um pouco aí de domínio para domínio. Outro jeito que eu posso avaliar um compromisso entre precisão e revocação é fazendo a curva da precisão e revocação. Eu não vou colocar ela, eu vou colocar uma outra curva, a curva ROC. Já vou mostrar isso. E basta vocês trocarem os eixos ali que vocês vão chegar na curva de precisão e revocação. Vou explicar para vocês o que é a curva ROC. Ela também é uma medida que avalia para mim duas coisas ao mesmo tempo. Nesse caso, a taxa de falsos positivos e a taxa de verdadeiros positivos. Beleza? Isso aqui é um caso muito específico que eu estou querendo avaliar os classificadores dependendo de score aí que eu coloco. Vamos lembrar o que é score. Então eu vou ter um valor ali de 0 até 1 que vai me dizer se esse cara é da classe positiva ou se esse cara é da classe negativa. Usualmente eu tenho um classificador ali que se a saída for um score acima de meio, eu falo que ele é da classe positiva, para baixo de meio, eu falo que ele é da classe negativa. Tá? Se eu estou falando, ó, quero predizer esse cara para classe positiva. Se for maior que meio, classe positiva. Se for menor que meio, classe negativa. Mas, não necessariamente o score ideal é o meio aí para eu fazer essa divisão. Vai ficar mais claro isso quando eu falar de rede neural, tá, gente? Então, vocês não estão entendendo direito o que é isso. O score para uma classe só, segura as pontas aí. Então, vamos supor o seguinte. Eu tenho uma distribuição da seguinte maneira. Todo mundo que é negativo, né, ele cai com scores, assim, que é essa coisa que parece uma normal, que acaba aqui. Aí todo mundo que é positivo, acontece alguma coisa que pode parecer uma normal, ou pode ser uma coisa que está um pouco mais jogada para cá, mas está todo mundo para cima de meio. Aí eu jogo o threshold aqui em meio, né? Eu jogo esse limiar falando de meio para cima é positivo, eu vou acertar todo mundo, de meio para baixo é negativo, eu vou acertar todo mundo. Isso aqui está me dizendo o seguinte, se eu começar a jogar esse limiar para cá, eu não vou ter falsos positivos, certo? Quem eu falar que é positivo vai ser positivo. O que vai acontecer é que eu vou estar falando que uns positivos são negativos. Nesse caso, minha false positive rate, que está aqui, vai ser 0. E a taxa de verdadeiros positivos, aí ela varia, de 0 até 1. Porque quando eu estou com o threshold aqui, ó, eu não vou acertar nenhum positivo. Então vai ser 0. Mas aí conforme eu vou descendo aqui, ele vai até 1. E aí nesse ponto, se eu continuar jogando o limiar para lá, o que vai acontecer é que minha taxa de verdadeiros positivos vai ficar 1. Todo mundo que é positivo, estou falando que é positivo, né? Só que aí a taxa de falsos positivos, aí ela vai começar a aumentar também. Tem gente que eu estou errando falando que é positivo. Então essa curva vai fazer assim, ó. Beleza? Agora, se eu começo a ter uma intersecção, a minha curva começa a fazer alguma coisa assim, né? Se eu jogar esse limiar para lá ou para cá, eu começo a ter um pouquinho de falsos positivos e um pouquinho de falsos negativos e assim por diante. Beleza. E aí como é que eu comparo então? Se eu tenho um modelo que me dá uma distribuição dessa entre os rótulos positivos e negativos, e outro que me dá uma distribuição dessa entre os rótulos positivos e negativos, esse aqui parece melhor. De onde eu tiro isso? Eu tiro pela área embaixo dessa curva aqui. Uma outra coisa que é importante. Eu falei até agora de avaliação em um cenário binário, né? Então eu falei lá em cima de multiclasse um pouquinho, falei da acurácia e erro, mas eu falei um monte de coisa que é para binário. Dá para a gente transformar isso em multiclasse? Dá. Lembra da matriz de confusão? Eu mostrei para vocês, olha para uma linha. Eu dei aquele exemplo lá. Aqui eu estou falando sobre o erro da classe ROC.
Então eu posso olhar o erro só para a classe rock contra todas as outras. Então seria como se fosse uma classificação binária. Isso é um 1 contra todos, né? Eu tenho o rock como classe positiva, todas as outras são negativas. Eu posso fazer isso para o blues, posso fazer isso para o jazz e assim por diante. Tudo bem? Mas e daí, como é que eu faço para ter uma medida de avaliação para o modelo como um todo no cenário multiclasse? Eu posso usar as médias macro ou micro. Vou considerar a acurácia para dizer isso, certo? A micro é fazer aquilo que eu fiz naquela matriz de confusão lá em cima, que é eu somo todos os meus acertos e divido por todos os meus erros. A macro, não. A macro eu faço a minha acurácia de um gênero, de um rótulo, né, no exemplo de música num gênero, faço do outro, faço do outro, faço do outro, faço do outro. Se tem 10 gêneros, eu somo essas acurácias e divido por 10. Então é essa média das acurácias. A micro não, a micro eu vou olhar exemplo por exemplo e a macro eu vou olhar classe por classe. O que acontece? Uma coisa que eu não falei até agora é o seguinte. Outro problema que precisão e revocação tem um pouco, não muito, mas acurácia tem muito, é quando as nossas classes estão desbalanceadas. O que significa classe desbalanceada? Quando eu tenho muitos exemplos de uma classe e poucos exemplos de outra classe. Aquele exemplo de detectar alguma doença, isso é muito clássico, porque é muito comum que a sua classe positiva seja pequenininha, você tenha poucas pessoas que o diagnóstico deu que a pessoa tem aquela doença lá, e muita gente que fez o exame, certo? Então você vai ter pouco exemplo da classe positiva, que são os importantes, e muito exemplo da classe negativa, que são não tão importantes assim. Lembra do tipo de erro lá, qual que é mais importante que o outro. O que vai acontecer na micro é que a classe majoritária, ou seja, essa que tem mais exemplos, ela vai dominar a sua medida. Então, por exemplo, se eu tenho 98% das pessoas que fizeram o meu exame não estão doentes, e eu tiver um modelo preditivo que vai falar assim para mim, olha, todo mundo que faz o exame não está doente. A acurácia desse cara vai ser 98%. Então, a micro aí vai acontecer isso. Então, se eu jogar isso para um cenário multiclasse, é fácil de enxergar. Vai ser mais ou menos esse efeito aí. Ah, então 98% de acurácia parece super bom. Então eu tenho um baita modelo aqui, mas ele está cometendo aquele erro de mandar todo mundo que está doente para casa e a pessoa vai ter sua doença piorada. Quando você joga para macro, já melhora um pouco, tá? Você dá a mesma importância para as classes. Então o que vai acontecer? Você vai ter 100% de acurácia para a classe majoritária e 0% de acurácia para a classe minoritária. Então a macro average aí é só de 0,5. Então já melhorou um pouco, beleza? Eu estou falando de classe desbalanceada. Tem outro jeito de avaliar classes desbalanceadas e a área sobre aquela curva ROC é uma dessas e é muito boa. Também vai ter material complementar. E aqui está de novo aquela mesma matriz de confusão e eu deixo de exercício para vocês. Façam a micro e a macro acurácia e average acurácia, beleza? Ok, essa aula está um pouquinho longa e tem muita equaçãozinha, muita matemáticazinha, mas é importante. Mas nesse momento, faz uma pausa aí, toma um café, volta, faz o exercício do slide anterior e a gente vai para uma segunda parte. Continuando é o seguinte, eu falei de medidas de avaliação assim, 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 assado, mas eu ainda não falei como avaliar o seu modelo usando, por exemplo, a acurácia. Para isso, eu preciso definir como a gente faz partições dos nossos dados. Existe uma infinidade de maneiras aí, tem algumas que são mais usadas que a outra, e eu vou falar dessas mais usadas, que são holdout, validação cruzada e partições aleatórias e bootstrap e algumas coisas randomizadas aí. Vou usar o nosso livro-texto, que tem figuras maravilhosas para isso, tá? Então a primeira delas é o holdout. Imagina que eu tenho ali um conjunto de dados e eu separo eles em duas partes pré-definidas. Isso aqui pode até ter aleatoriedade ou não, tá? Mas eu separo, por exemplo, aqui 2/3 para o que eu chamo de treinamento e 1/3 para teste.
Esse 2/3, 1/3 está definido aqui como um exemplo. Poderia ser 50%, 50%, 90% e 10%. A única coisa que é importante aqui é o seguinte: não existe um único exemplo nesse tal conjunto de teste que esteja aqui nesse conjunto de treinamento. Porque o que vai acontecer é o seguinte: a gente vai usar esse conjunto aqui para fazer o treinamento do meu modelo. Até agora eu só falei de KNN, eu falei que o KNN não treina, mas ele deixa lá uma memóriazinha, um buffer que ele vai olhar lá quem que é o vizinho mais próximo, certo? Então eu tenho esse conjunto de teste, nenhum exemplo que está lá foi visto pelo algoritmo de treinamento, justamente para eu simular que eu treinei com exemplos que estavam previamente rotulados, que eu já vi, etc., eu conheço, e aí na hora que eu ponho em produção, eu ponho lá para fazer valer na vida real, esses caras eu não sei o rótulo, beleza? Eu não posso fazer com caras que eu não sei o rótulo porque eu não consigo ter uma estimativa se foi bem ou não. Então vamos lá. Pega o KNN como exemplo. Se eu tiver um exemplo aqui que também está lá no meu treinamento e eu faço um NN, o que vai acontecer? Eu vou pegar quem que é o vizinho mais próximo dele lá, é ele mesmo, eu vou acertar a classe dele. Se eu fizer isso com todo mundo do teste, então eu vou acertar de todo mundo. O que está acontecendo é o seguinte, isso aqui chama data leakage, vazamento de dados, né? Você tem lá no seu teste caras que estão no treinamento, então isso está te criando um viés muito grande para dizer o seu algoritmo aqui é bom, viu? Ele treina legal aqui, mas na verdade não treina, tá? Ele não está fazendo nada correto. Então beleza, o holdout é isso. Eu separei um pedaço para treinamento e um pedaço para teste. E só. Eu posso aumentar um pouquinho isso, tá? Eu posso fazer amostragens aleatórias e aí fazer um treinamento. Então são vários holdouts aqui. Eu faço um holdout aleatório, treino e testo. Aí eu faço um outro holdout aleatório, treino e testo. Um é independente do outro, beleza? E aí eu faço a média e desvio padrão aqui de desempenho. Por que isso aqui é legal em relação a esse cara? Esse cara da esquerda, ele é bom quando você quer avaliar, por exemplo, você cria um novo conjunto de dados e você quer que várias pessoas avaliem diferentes modelos ali. Então é bom que elas tenham o exato mesmo conjunto de treinamento e teste. E aqui tem aleatoriedade, então tem esse problema. Mas esse cara ali, ele é melhor do que o cara de cá? Pelo seguinte, aqui você pode ter tido um viés pelo seu treinamento, né? Então, se você trocar um exemplinho, dois exemplinhos do treinamento, já daria um outro modelo induzido. Então, tem um algoritmo que ele é mais sensível ou menos sensível ao seu conjunto de dados de treinamento. Nesse caso da amostragem aleatória aqui, a gente está fazendo várias amostragens, a gente está testando em vários cenários diferentes. É a mesma aplicação, os dados são parecidos, tá? Mas eu estou tirando um exemplinho daqui, outro exemplinho de lá, e vendo o quanto o meu modelo ele é robusto a essas pequenas variações. Quando eu faço a média, por exemplo, da acurácia, e comparo duas médias de dois modelos diferentes, elas são muito parecidas, mas um tem um desvio padrão muito alto e outro pequenininho, eu prefiro o cara que tem o desvio padrão pequeno. Porque esse que tem o desvio padrão muito alto significa que ele não é muito robusto ali. Qualquer alteraçãozinha no conjunto de dados pode fazer com que ele tenha um desempenho ruim. Pode fazer com que ele tenha um desempenho bom? Pode, mas só que aí é o acaso também, tá? Então é melhor não arriscar. Uma outra coisa que vem um pouquinho daquela partição aleatória, só que é um pouco mais organizada e já é clássica na estatística, é a validação cruzada. Nesse caso tem esse R igual a 3, significa que ela fez um threefold cross-validation, né? Vocês geralmente vão ver esse nome em inglês. O mais comum é o 10, o tenfold cross-validation. Eu vou usar o 3 como está aqui como exemplo. A gente particiona isso aqui em 3, e aí ó, percebe que tem três cinzinhas diferentes aqui. Eu pego o cinza claro e o cinza médio para treinamento e testo no preto. Então, aqui tem determinados exemplos e nenhum deles está aqui, né? Aí eu pego o cinza claro e o preto e testo no cinza mais escuro. E também faço o cinza escuro com preto e testo aqui no cinza claro. Então, sempre que eu vou fazer eu pego um fold, então isso aqui a gente chama de fold, tenho 3 folds. Eu pego um fold para testar e treino e induzo um modelo através de um processo de treinamento nos outros folds. Então, se eu estou falando de 10 folds, eu pego um fold para teste e treino em 9. Tudo bem? Aí eu vou ter 10 repetições aí de treinamento e teste.
E de novo, aí eu meço a média e o desvio padrão. Outra coisa que também é interessante é o Bootstrap, e a gente vai ver isso, que tem um classificador que é baseado nisso aí, né? Aqui, para avaliação, existem algumas coisinhas, algumas particularidades que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. O Bootstrap é uma amostragem aleatória com reposição e é só isso. Guardem, geralmente não se avalia muito em Bootstrap. O Bootstrap é uma forma de amostragem ou reamostragem. Se você vier da estatística, entenda como reamostragem dos dados, que é mais útil para cenários específicos. Então vamos deixar esse cara de lado por enquanto. E aí, usando isso, eu pergunto o seguinte: como é que a gente faz para estimar valores de hiperparâmetros? Até agora eu falei do KNN, e lá tinha pelo menos um hiperparâmetro, que era o K. Também tinha a questão de dividir ou não pela distância, né, ponderar e coisinhas do tipo. Mas vamos pensar no parâmetro K. Como é que a gente faz para estimar esses hiperparâmetros pensando nessa questão que eu estou falando de particionamento de dados? Pensa aí. Eu não coloquei um slide específico para responder essa pergunta, porque vai ter uma aula prática depois que eu ensinar mais um algoritmo de classificação que são árvores de decisão, para induzir árvores de decisão e tudo mais, que aí eu vou mostrar comparando um com o outro e selecionando hiperparâmetros também. Mas é o seguinte, eu tenho lá o meu conjunto de treinamento e tenho o meu conjunto de teste, seja por validação cruzada ou não, ou por rollout, por exemplo. O que eu faço é, nesse conjunto de treinamento, eu separo um outro pedacinho, eu vou chamar esse pedacinho de validação, e aí eu faço o seguinte, aí é como se fosse um holdout com os dados do treinamento. Eu separo esses caras, treino no meu conjunto de treinamento que não tem nem os testes, nem a validação, eu induzo o modelo aqui, aí eu vejo na validação, isso para cá é igual a 1. Aí depois eu faço a mesma coisa para cá igual a 2, depois para cá igual a 3, cá igual a 4, 5, 6, até onde eu achar que eu devo. Certo? E aí eu fui lá e tive uma estimativa de acurácia, de precisão, de revocação e assim por diante, com valores diferentes desse hiperparâmetro K. A partir desse momento, eu vou ter vários valores de diferentes medidas de avaliação para diferentes valores de hiperparâmetros. Então, para cá é igual a 1, 3, 5, 7, assim por diante. Vamos supor que nesse processo de validação, eu determinei que o melhor K é igual a 5. Então, na hora de fazer o treinamento e teste, eu vou colocar igual a 5. Eu não vou induzir modelo, no caso do KNN, mas nos próximos algoritmos que a gente vai aprender, sim. Então, eu vou fazer com esse valor de hiperparâmetro que eu decidi que é melhor e vou colocar ele aqui para o meu teste, certo? Eu vou fazer só o 5NN aqui. Existe uma infinidade de maneiras de estimar hiperparâmetros. Não cabe muito aqui, mais um material complementar. Mas a gente chega até uma coisa chamada automatização do aprendizado de máquina, que vai muito além do que só estimar valores de hiperparâmetro, mas o principal é estimar valores de hiperparâmetro. Então, existe uma gama de algoritmos para te ajudar a estimar valores de hiperparâmetros, dado que isso é bastante importante. Antes de acabar, eu quero fazer um parênteses, mas é um parênteses absurdamente importante, que é falar sobre overfitting, ao contrário que underfitting, e generalização. Então vamos supor que eu tenho esse conjunto de treinamento aqui em que eu tenho essas bolinhas vermelhas, que são um pouco mais escuras, e as bolinhas verdes, que são um pouquinho mais claras. E aí eu tenho 3 algoritmos que me induziram modelos diferentes, e esses modelos têm essas fronteiras de decisão aí. Então esse aqui é uma decisão linear, eu falei de problemas que são linearmente separáveis, né? Passei um algoritmo aqui que considera que são linearmente separáveis, sei lá. E aí ele me deu essa fronteira de decisão. Todo mundo para cima é vermelho, todo mundo para baixo é verde. Já esse daqui me deu uma coisa, não é linear, ele faz uma curvinha diferente aqui, tá? Mas ele está ainda considerando essa região vermelha aqui, todo mundo é vermelho. Tem uns carinhas verdes aqui, tem uns carinhas verdes aqui, que eu estou falando que é da região do vermelho. E aqui embaixo, todo mundo verde. Então tem os carinhas vermelhos aqui. Bom, olhando para esses dois, o que está acontecendo? Se eu olhar só para o conjunto de treinamento, esse daqui da esquerda está errando muito mais que o da direita. Beleza? Então parece que esse daqui é melhor. Aí eu tenho um outro algoritmo que me deu essas fronteiras de decisão aqui, ó, que são formatos aqui bem complexos, né? Então aqui todo mundo é vermelho. Aqui todo mundo é vermelho, nessas regiões aqui tem verde. E ele aqui, então, no conjunto de treinamento, ele não errou nenhum exemplo. Então, eu posso chegar lá e falar assim, beleza, esse aqui é o meu melhor modelo.
Qual que é o problema disso? O problema disso é que o algoritmo que induziu isso aqui, ele super ajustou a minha decisão aos dados. Esse super ajuste é o chamado overfitting. Ele tá tão ali certinho com os dados de treinamento que ele meio que decora aquilo e ele até tem ruído, pode ter alguns caras que seriam mesmo de fronteira, porque as classes realmente às vezes têm intersecção, isso é natural. E ele tá recortando tudo. Na hora que chega um exemplo novo, sem rótulo, a chance desse cara aqui errar é muito maior do que, por exemplo, desse cara aqui. Esse cara está num cenário de overfitting. Já esse cara aqui parece que não é uma fronteira de decisão que faça muito sentido. Isso aqui não tem uma linha boa para separar. Esse cara, ele se ajusta muito pouco aos dados de treinamento. Assim como no overfitting lá, quando vier um exemplo novo, ele muito provavelmente vai errar também. Mas eu já esperava por isso, tá? Esse daqui é o underfitting. O que eu procuro quando eu estou olhando para modelos de classificação é aquele que consegue generalizar melhor o meu problema. Ou seja, é aquele que consiga me dar uma capacidade aí de classificar corretamente um número maior de exemplos, de novos exemplos, não rotulados, tá? E isso não tem a ver com o conjunto de treinamento. Em outras palavras, dado um conjunto de treinamento, eu achar uma função que seja útil para novos dados. Beleza? Esse é um cara que generaliza bem o meu espaço de exemplos aí, que nesse caso é o carinha aqui do meio. Definições mais matemáticas e formais, tá no material complementar. E aí, essa aula é cheia de material complementar. E eu adoro essa imagem, esse aqui é o melhor jeito de explicar o overfitting. Então é aquele cara que fez a cama olhando para a foto de alguém dormindo. Se você entendeu o que é overfitting, você vai entender essa piada, não vou explicar mais que isso. Agora sim, aula longa, cheia de coisas. Eu gravando errei bastante, então o Diego da edição vai cortar bastante aí. E é isso, a gente aprendeu como é que a gente avalia e a gente aprendeu como é que a gente pode errar agora, mas pelo menos errar corretamente. Data leakage, nunca, cuidado com isso, beleza? Achar que o cara que deu melhor resultado no treinamento vai dar melhor na hora de pôr em produção, tá errado, e assim por diante, tudo bem? Esse caso aí que tá aí é um ótimo overfitting, não?